Então, bom dia a todo mundo. Vamos começando e aí o povo vai chegando. Beleza. Como foram de fim de semana? Tranquilo, professor. Senhor. Ótimo. Foi ótimo. Foi tranquilo. Vamos lá. Hoje é praticamente a primeira aula mesmo, depois da prova. Mas a gente tá... Aula passada a gente teve aula assim, mas foi bom que a gente corrigiu a prova, deu aquela revisada. Aí foi bom também, para justamente pegar o embalo de novo. E hoje, aproveitando esse embalo, a gente vai continuar vendo a parte de propriedade industrial. A gente viu a parte de patente, né, que a gente protege aí a invenção e o modelo de utilidade. Aí a gente viu, né, o que é invenção, o que é modelo de utilidade, aqueles requisitos que tem que ser preenchidos, é a novidade, atividade inventiva e a aplicação industrial. Aí a gente viu também o procedimento para se obter a patente, né? Quem é o titular, aquela história de que eu trabalho numa empresa e fui contratado para fazer uma invenção, por exemplo, aí o titular da patente vai ser a empresa e não eu, né? Que eu vou receber o quê? Meu salário, meus honorários, enfim. Enfim, se eu estou fazendo a revisão, porque como a gente vai aproveitar muita coisa que a gente já viu, aí é importante ter isso em mente de novo. Sem esquecer da patente, o prazo de validade dela. Né? A patente ela é ou de invenção ou de modelo de utilidade. E aí, se ela for de invenção, o prazo de validade são 20 anos, é 20 anos. Então, você, né, você é titular disso aí durante 20 anos e depois não tem renovação. Então, você não pode prorrogar aí a sua validade. No caso do modelo de utilidade, 15 anos. Então, com 15 anos, né, também você depois perde aí o negócio. Para revisar, a contagem desse prazo, ela é retroativa. Ou seja, a gente entra com o pedido de patente, passa um tempo, porque o cara tem que ficar analisando aquela coisa toda, às vezes passam bastante anos, e aí, uma vez que é concedida a patente, volta assim. A patente é considerada como sendo concedida desde a época do pedido. Ou seja, se já passou 10 anos para você conseguir a patente, esses 10 anos vai ser contado desde a época que você fez o pedido. Ou seja, você vai ter aí, no caso, não 20 anos do zero, mas você vai ter corrido 10 anos, aí você vai ter agora mais 10 anos, porque é o que resta dos 20. Isso vale também para o modelo de utilidade, obviamente, mas não para 20. A gente conta os 15 anos, que é o prazo de validade. Aí, pensando nisso, a lei pegou e disse que se você tiver menos de 10 anos, no caso de patente de invenção, de gozo, né, depois que a patente for concedida, aí a lei dá 10 anos. No caso do modelo de utilidade, são 7 anos. Ou seja, se você tiver menos de 7 anos depois que a patente for concedida, aí você vai ter 7 anos. Beleza. Isso aí é revisão, mas também não custa nada relembrar. Aí hoje a gente vai passar de patente para ver desenho industrial, vai passar de patente de invenção e modelo de utilidade para ver desenho industrial. Desenho industrial, a gente obtém o registro. A gente não vai pegar mais patente de desenho industrial. A gente vai pegar o registro do desenho industrial. Mas vamos num passo de cada vez. Vamos primeiro ver o que é esse desenho industrial, né? Desenho industrial, vou logo para a definição. Ô, professor, só um minuto. O desenho industrial está dentro de propriedade industrial, é isso? Ok. Pronto, boa pergunta aí da colega. Então, o desenho industrial está dentro de propriedade industrial. Na propriedade industrial, a gente viu invenção e modelo de utilidade, que a gente protege com a patente. Aí agora a gente vai ver hoje desenho industrial e a aula que vem a gente vai ver marca. É tudo propriedade industrial.
mas esses dois a gente protege com patente e esses outros dois aqui a gente protege com registro. Então, aula que vem a gente ainda vai ver marca, mas que também é propriedade industrial. E aí acaba e a gente entra para outra fase do assunto. Então, vamos a isso. Então, a gente vai ver agora o que é desenho industrial, né? Esse nome, o que quer dizer? De uma forma bem direta, a gente pode dizer o seguinte, que desenho industrial é o design do produto. Não está errado não, mas não sejam tão curtos assim na definição não, porque senão tem professor que dá zero. Não, enfim, mas é isso. O desenho industrial é o design do produto, é a forma plástica, né, que você faz, que você elabora lá para o produto, para a apresentação dele e tudo mais. O desenho industrial ele tem mais como eu posso falar, uma aplicação de apresentação. Ele não é tanto, ele não serve tanto assim para utilidade, diferente do modelo de utilidade, né? Que a gente viu que o modelo de utilidade ele melhora a utilização da invenção ou do produto. O desenho industrial não, é realmente como a gente apresenta o produto, né? A forma plástica dele e tudo mais. E é isso aí. A lei definiu o que é desenho industrial. Eu vou ler aqui o artigo com vocês e aí a gente comenta. Mas pense no desenho industrial como a forma, né, que a gente vai apresentar aí o produto. Então, aqui, o artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial, é a Lei 9.279. O ano é que eu acredito que seja 96, mas toda vez eu me equivoco. Vamos lá. Então, considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Tá aí. Nessa definição aqui que a gente acabou de ler, ele também está indicando os requisitos que é preciso preencher para que algo seja considerado desenho industrial. A gente viu esses requisitos com relação à invenção e modelo de utilidade, né? Que é a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. E agora, aí como eu digo, a gente acabou de ler, fica assim no meio da definição, mas está aí o que a gente tem que preencher para o desenho industrial, que não difere muito do que a gente já viu. Mas vamos a isso. Eu vou até pular aqui uma parte, depois eu volto. Então, para que algo seja considerado desenho industrial, é preciso que ele obedeça, né, ele preencha esses requisitos, que é a novidade, a originalidade e a aplicação industrial. A licitude também tá, como eu falei, a licitude está em todos, aí é óbvio, mas enfim. Então, é preciso algo ser novo, ser original, né, ter originalidade e também ter aplicação industrial. A definição de todos aqui que a gente viu não difere do que a gente também já analisou antes. A não ser a originalidade, que a gente não analisou, mas vamos revisar também. Então vamos lá. Novidade. Quando é que algo é considerado novo? Né? Quando é que algo é considerado uma novidade aí para a lei de propriedade industrial? Então, algo é considerado novidade quando está fora do estado da técnica. E o estado da técnica é tudo aquilo que já foi pesquisado, estudado sobre determinado assunto, determinada matéria, enfim. Tá aí. Então, é preciso da novidade, da originalidade. Esse é o que é diferente. Antes a gente viu a aplicação, a atividade inventiva, agora a gente está vendo originalidade. Então, quando é que existe essa originalidade? A originalidade é realmente um trabalho para se diferenciar dos demais. A gente está falando agora do aspecto físico, do aspecto físico não, do aspecto físico também, mas visual do produto, e aí tem que ser algo diferenciado dos demais, né? Não pode ser uma mesma coisa ou uma variação muito simples, porque aí não teve trabalho de
né, criativo nenhum. Então, é preciso ter essa originalidade. Originalidade, e aí depois tem a aplicação industrial. E a aplicação industrial se mantém a mesma definição. É a possibilidade de se fazer de novo aquela forma, aquele objeto, enfim, aquilo lá. Esses são os requisitos para que algo seja considerado um desenho industrial. Isso de acordo com a lei. E aí, preenchido esses requisitos, você pode dar entrada no registro. Antes de entrar no registro, no pedido e etc., deixa eu só falar uma coisa. Por quê? O desenho industrial, como eu falei, ele é uma forma, ou forma plástica, ornamental, enfim, existe aí um trabalho, de certa forma, artístico, para que você faça aí o desenho industrial. Eu mesmo não tenho essa criatividade toda, não. Em termos de desenho e escultura, aí eu sou fraco demais. Mas eu sou, enfim, deixa eu falar. Aí é importante diferenciar o desenho industrial de uma obra de arte, né? São duas coisas diferentes. O desenho industrial, como eu falei, tem esse trabalho artístico, criativo, de um jeito ou de outro. Eu acredito que sim, mas não se confunde com obra de arte. A obra de arte, ela é puramente ornamental. A gente não compra um quadro porque ele melhora sei lá, a função do meu computador, por exemplo, ou, sei lá, de outro objeto que a gente tenha, de outro produto que a gente tenha. A gente compra para poder ornamentar a casa, ou até mesmo, se pensar em obra de arte, né, poderosa aí, para poder até servir de marco histórico para a gente, para a humanidade, aquela coisa toda. Beleza, então tem esse caráter só ornamental. O desenho industrial, ele aí sim, comparando com a obra de arte, ele tem um caráter mais útil, entendeu? Que é para o produto. Apesar dele não se confundir com o modelo de utilidade, como eu falei, mas ele deve ser útil também ao produto. Outra característica que é bem interessante da obra de arte é que na obra de arte, na maioria das vezes, ela é única. Se você pensar aqui numa escultura, você só tem só tem um Davi de Michelangelo. O cara pode fazer uma outra escultura igualzinha, mas não vai ser, como eu falei, aquela feita por Michelangelo. Mesma coisa, como é que chama? A Mona Lisa de Leonardo da Vinci e por aí vai, né? Você pode ir à vontade aí nas obras de arte e como é que chama? E não dá para repetir. Tem até um fato bem curioso quanto a isso e foi verdade mesmo com Brenan. Vocês sabem, né? Ricardo Brenan faleceu até, acho que foi ano passado, 2019. Aí ele tem a oficina dele lá na Várzea, tal, que é onde ele expõe as obras de arte dele e tudo mais. Mas agora vamos voltar um pouquinho no passado. Ele era bem mais jovem. Aí ele foi fazer uma exposição, acredito que foi em São Paulo. E aí ele selecionou as peças lá de cerâmica dele para levar para lá, para São Paulo. E ele colocou, né, fez aquela coisa e no trajeto de ida para São Paulo, acho que aconteceu alguma coisa no avião, qualquer coisa, aí algumas peças dele foram quebradas, foram danificadas. Aí quando chegou lá, aí ele disse: "Eu nunca mais vou conseguir fazer essas peças de novo, nunca mais. Perdeu-se para sempre." Aí depois disso, isso é verdade, ele nunca mais saiu daqui. Quem quisesse ver as obras dele tinha que vir para cá para ver. Isso é verdade. É por isso que ele era aqui o tempo todo e acabou-se. Ele não saía para fazer apresentação em lugar nenhum, não. Beleza. Professor, Diga lá. aí quer dizer que ele tem que estar sempre agregado a um produto. O desenho industrial, sim. A obra de arte, não. Mas o desenho industrial, sim. Ele nunca vai existir por si só. Ele sempre vai estar agregado a um produto. Outra diferença aí também para o desenho industrial, né? Diferenciando aí da obra de arte. Que mais? Então, pronto, tá aí duas coisas diferentes. Aí outra coisa que a gente pode diferenciar, a gente está diferenciando aqui desenho industrial e obra de arte. Aí outra coisa que a gente pode diferenciar é justamente com o modelo de utilidade.
Mas eu já falei aqui até agora, só para deixar claro, o modelo de utilidade ele tem esse aspecto útil que ele torna melhor o produto, né? Ele torna mais eficiente, de aplicação mais fácil, de utilização mais fácil. Né? Tudo isso aí pode acontecer com o modelo de utilidade. Mas o desenho industrial, não. Nesse ponto aí, o desenho industrial é mais de apresentação. Então, ele também não se confunde com o modelo de utilidade. É que eu fico pensando toda vez num exemplo que é para dar. Só que, devido a fatores, vamos dizer assim, a fatores práticos mesmo, esse exemplo eu não posso dar, que se encaixa mais para marca do que para desenho industrial. Vou falar aqui, mas lembrando que as empresas elas não registram isso como desenho industrial, elas registram como marca tridimensional. Eu vou explicar depois o que é e a gente vai ver marca depois. Vocês vão entender o porquê. Toda vez que eu penso em desenho industrial, assim, de forma para dar um exemplo, eu fico querendo dizer os frascos de perfume, né? Porque cada perfume tem o seu frasco, né? E é diferente, e etc. E isso seria, por exemplo, um exemplo de desenho industrial, porque você tem aí uma apresentação diferenciada. Tem frasco de perfume que é um salto alto, um sapato de salto alto. Tem aquele Jador que é como é que chama? Sei lá, é bem redondo assim, redondo que eu digo, aboloado. Que mais? Tem uns que é um rosto, tem um que é uma barra de ouro. Enfim, isso aí poderia ser encaixado como desenho industrial. Poderia, mas não é. Por quê? Porque a gente vai ver também, ó, que vem que existe uma marca tridimensional, que é justamente envolvendo a forma do produto, né? E aí você pode, sim, registrar essa forma como uma marca tridimensional. E é isso que o pessoal faz com relação a frasco de perfume. Por quê? Eu já vou adiantar, mas eu não quero aprofundar muito, que isso a gente vai ver já já no final da aula. O desenho industrial ele tem prazo de validade. E vai chegar uma hora que esse prazo de validade vai acabar. Consequentemente, se acabar, fica em domínio público. Mesma coisa com a invenção e com o modelo de utilidade. Quando o prazo de validade do modelo de invenção e do modelo de utilidade da invenção acabam, aí aquilo fica em domínio público. Aqui no desenho industrial também. Então, imagina sei lá, um perfume bem antigo, o Chanel número 5. Ele já existe há muitas décadas, então já teria acabado a validade dele, né, do desenho industrial. No entanto, esse perfume ainda é protegido. Por quê? Porque como é que chama? A marca, ela tem prazo de validade, mas você pode ficar renovando. Então, se você vai fazer alguma coisa tipo mais duradoura, estratégia, né? De forma estratégica, você pode registrar como marca e aí ficar renovando e aí impedir, garantir tipo uma exclusividade sobre aquela forma. É isso que acontece. Por isso que eu não posso dar o exemplo dos frascos de perfume como desenho industrial, porque tem essa jogada aí no meio. No entanto, para vocês visualizarem, é possível vocês pensarem nessa forma que é feita aí com desenho industrial. Até mesmo com relação a carro, por exemplo. Vocês sabem que o carro existe os modelos que ficam mudando, né? E aí muda a forma, aquela coisa toda. Aí podia ser até desenho industrial também. Eles poderiam até colocar como marca, mas não. Aí vai mais para a parte do desenho industrial, porque um carro ficar demorando, sei lá, muitos anos, aí daqui para lá eles já inventaram outra coisa nova. Às vezes o carro até já saiu de linha. Enfim, isso aí é desenho industrial, comparando com marca, marca não, desculpa, com modelo de utilidade e com obra de arte. E aí, como a gente já viu os requisitos, que é a novidade, a originalidade e a aplicação industrial, sempre lembrando da licitude, vamos ver agora como é que chama o procedimento.
para que a gente obtenha aí o registro do desenho industrial. Eu transcrevi aqui o artigo 100 da como é que chama? Da Lei de Propriedade Industrial, que aí fala o que não pode ser registrado como desenho industrial. Eu vou ler aqui, né, só para não deixar nada em branco, e comento rapidinho. Então aqui, artigo 100. Não é registrável como desenho industrial, inciso 1º, o que for contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração. Isso é a parte da licitude, ou seja, algo tem que ser lícito, não pode ser contrário à moral, aos bons costumes e tal. É óbvio, se algo for uma afronta à crença de pessoas, etc., aí não pode ser permitido, né? O próprio ordenamento tem que proteger isso. Então, inciso 2º. A forma necessária comum, o que é que não pode ser considerado desenho industrial? Aí, a forma necessária comum ou vulgar do objeto, ou ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Então, aí vem a parte também um pouco da originalidade. Se você só fez mudar uma coisa um pouquinho, ou seja, é a forma necessária, comum ou vulgar. Quando fala comum ou vulgar, não é por ser chulo, não. É porque não teve diferença quase nenhuma. Aí, como é que chama? Aí não teve originalidade. Não mudou nada. Então, isso não vai ser considerado desenho industrial. Tá aí. Eu ia fazer uma observação aqui. Que aí eu acho que eu fiz isso quando a gente viu propriedade industrial, ou quando a gente viu patente de invenção e modelo de utilidade, mas só para o desencargo de consciência. Voltando aí para invenção e modelo de utilidade, a lei ela aponta aí alguns itens que não podem ser considerados nem invenção nem modelo de utilidade. Vejam o artigo 10 dessa lei de propriedade industrial. Ele lá aponta, como eu falei, algumas coisas. Se eu não me engano, o artigo 10 e o artigo 18. Veja essa lei no seu... Eita. É a lei de propriedade industrial. Entendi. O artigo 10 e o artigo 18. Se eu tiver enganado o número do artigo, mas é só procurar o que não pode ser considerado invenção ou modelo de utilidade. Eu digo isso porque, às vezes, isso cai em prova de marcar X, principalmente. Então, o que é que não pode ser considerado invenção ou modelo de utilidade? A lei fala que um programa de computador não é considerado invenção. O programa de computador seria o software. Eu já falei que o software tem lei específica e é uma forma de proteção também específica. Beleza. Também a alteração no núcleo atômico não deve ser considerada invenção, ou seja, essas coisas que envolvem alteração no núcleo atômico, energia atômica, essas coisas também não vai ser considerada invenção, nem modelo de utilidade. Algo que envolva o corpo humano, sei lá, eu fiz alguma coisa envolvendo o corpo humano, também não é considerado invenção. Fórmulas matemáticas não é invenção. O que mais? Regras de jogo também não é invenção. Isso é importante, acredite se quiser, isso cai muito. Por isso que eu estou falando. O que mais? Tá na cabeça agora. Sim, o transgênico. Aí o transgênico pode ser considerado invenção. Porque normalmente quando a gente envolve seres vivos, né, aspectos de célula, isso não é considerado invenção, a não ser o transgênico. Se o transgênico preencher a novidade, a atividade inventiva e o modelo e a aplicação industrial. Então, é isso. O transgênico tem que preencher esses 3 requisitos para que seja considerado ou invenção ou modelo de utilidade. O modelo de utilidade normalmente vai ser mais invenção. Mas isso é importante. Por quê? Essa parte do programa de computador e do transgênico teve uma época que choveu nas provas. Por quê? Teve uma época que os programas de computador, né, os softwares estavam em moda, aí a galera botou.
Aí depois, outra época, os transgênicos entraram numa moda danada e choveu nas provas. Então é isso. Fiquem atentos aí se aparecer outra nova situação que entre em moda, e aí vai cair também isso nas provas. Beleza. Agora vamos voltar aqui para o desenho industrial. Vamos ver o procedimento. Com relação ao procedimento, não vai diferir muito do que a gente viu, ou seja, a parte geral não vai diferir muito daquele negócio, que a gente vai ter que ir no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tem que ir lá e tem que pedir, né, o registro, a gente vai pedir patente, vai pedir o registro do desenho industrial. Quem é que pode fazer esse pedido? E aí vem aquelas mesmas pessoas que a gente viu antes, ou seja, a própria pessoa que inventou, né, que criou o desenho industrial, é óbvio que ela pode ir lá e pedir esse registro. Se ela fez isso com mais pessoas, então ela vai, né, ter que indicar, ter que qualificar essas pessoas lá no pedido dela. Se ela foi contratada por uma empresa para fazer isso, aí quem é o titular é a empresa contratante ou empregadora. E aí você vai receber o quê? Vai receber seus honorários ou seu salário. Mas você, o titular do pedido, né, e do registro vai ser a empresa contratante aí. O que mais? Isso é quem são os legitimados. Sim. E aí tem um outro detalhe, que isso também isso é, de certa forma, uma revisão, porque isso a gente viu, esse mesmo critério, para modelo de utilidade e invenção. Mas imagina o seguinte, eu cheguei e criei essa nova forma aí de apresentação para determinado produto. Aí eu fui, criei e corri no INPI para registrar isso aí como desenho industrial. Cheguei lá, fiz o pedido do depósito, paguei as custas, etc. E pronto, beleza. Aí eu obtive o registro. Isso foi hoje. Hoje vamos dizer que é 27/10. Aí chega outra pessoa, aí olha aquilo, porque vai estar no registro do INPI, e digo, gente, fui eu que inventei esse negócio, sendo que eu inventei em janeiro. Eu não fui registrar antes porque não quis. Mas eu estou aqui, minhas anotações, está tudo aqui em janeiro. Aí ele vai lá no INPI e vai reclamar. Pode ir até judicialmente reclamar e tudo. Só que a lei, ela já diz o que é que vai dirimir essa situação. Ou seja, se existem dois titulares, né, vamos dizer assim, independentes, que fizeram o mesmo desenho industrial, o que vai determinar a titularidade daquele desenho industrial, né, daquele registro, é a data de depósito. Então, pouco importa se o cara inventou em janeiro. Se eu fui antes para o INPI, então vai ser meu. Essa é a moral da história. Isso vale para invenção, para modelo de utilidade, para marca, para desenho industrial, para tudo. É quem faz o depósito do pedido antes. Não é quem inventou antes. Porque quem inventou é difícil ter todos esse controle. Mas você tem que ir lá no INPI. É isso aí. Eu não sei se eu tenho agido de má fé, mas isso aí já é outra história, aí já é caso concreto e tudo. Mas, enfim, tenham isso em mente. Inclusive, eu acho que eu também falei isso para vocês, mas se não, fica a dica, tem mais a ver com marca aí, porque a marca, como eu falei, tem esse mesmo critério. Eu fui assistir uma aula uma vez, uma palestra, aí o cara lá, ele tava falando de negócio de marca, dizendo da importância de registrar. Aí ele disse, por exemplo, tem gente que fica procurando empresas que não têm a marca registrada. Aí esse caba vai no INPI, registra a marca, chega na empresa e diz, olha, essa marca é minha. Se quiser ficar utilizando esse nome, tem que me pagar. Aí das duas, uma. Ou a empresa muda o nome, ou paga o cara. Aí ele pegou e disse, olha, tem essa transportadora que é famosa aqui no Brasil. Aí eu não me lembro mais qual é o nome, não. Aí ele procurou lá na internet, né, ficou mostrando no telão.
Aí ele viu, tá vendo? Essa empresa não tem a marca registrada, tá aqui. E aí, então, é só alguém registrar e pronto. E lá, extorquir a empresa. Isso é verdade. E essa empresa não adianta ela, eu já uso isso há muito tempo. Não, não adianta, você tem que estar registrado. Pronto, beleza. Esse é o detalhe. E aí, vamos lá fazer esse requisito, esse requerimento para a gente registrar o desenho industrial da gente. Eu transcrevi aqui o artigo 101, que indica tudo que a gente tem que preencher lá na hora para, como é que chama, pedir o registro do desenho industrial. Atenção, quando eu digo preencher, é diferente dos requisitos. Os requisitos a gente tem que ter, né, no produto e tal. Aqui é mais preencher mesmo. É tipo assim, tem que indicar qual é o produto, tem que falar como ele funciona, tem que botar foto ou diagrama para ver como é que ele vai ser produzido, aquela coisa. Então é isso. Isso eu não peço para vocês decorarem, eu só transcrevo aqui para vocês saberem, né, que tem lá na lei e tudo, mas não precisa decorar isso aqui. Agora, de novo, é importante saber que é preciso preencher o requerimento, descrever o produto, no caso desenho industrial, né, colocar foto, desenho, aquela coisa toda, enfim. E aí você faz o pedido, pagando a taxa, aquela coisa toda. E diferente da invenção ou do modelo de utilidade, esse pedido, o registro é concedido na hora. Ou seja, não vai no modelo de utilidade, na invenção, eu falei até que pode demorar anos para que seja concedido, né, a patente. Aqui não, o registro é concedido na hora. E não fica aquele período em sigilo, como ficava lá os 18 meses, né, em sigilo no desenho, na invenção e no modelo de utilidade. Aqui não. Pau. Você pega na hora e já está lá publicado. O titular, ele pode pedir para que fique em sigilo durante um período. Esse período não vai ser de 18 meses, vai ser de 180 dias, no máximo. Então é isso, você pode pedir até que o seu pedido, né, fique em sigilo durante, no máximo, 180 dias. Mas se você não pedir, não fica não. Que mais? Aí tá aí. E com isso eu consigo o pedido. O mérito do pedido, ele vai ser analisado se o autor do pedido, ele fizer esse pedido, deixa eu tentar não usar a mesma palavra duas vezes, mas se o autor do pedido, ele não fizer essa solicitação. Olha, ficou mais chique. Então, caso o autor do pedido solicite o mérito, né, do pedido de registro do desenho industrial, ele vai ser analisado. Caso não, registrou, pô, tá aqui, é seu. Um terceiro interessado também pode pedir para que pode solicitar para que o mérito do pedido seja analisado. E aí vai ser analisado para saber se realmente tem algum conflito aí, aquela coisa toda. Mas caso contrário, é mais instantâneo a concessão aí do registro. Tá aí. E aí, eu falei no começo da aula sobre o prazo de vigência, porque eu disse até que o modelo de utilidade, o desenho industrial, ele chega uma hora que o prazo acaba. E qual é esse prazo? Aí, fiquem atentos comigo na contagem desse prazo, né? A gente já viu essa parte de invenção e modelo de utilidade, aqui agora a contagem é diferente. Com relação ao desenho industrial, o prazo de vigência do registro é 10 anos. Então, você fica titular do pedido, do registro, durante 10 anos. Pode renovar? Pode. Diferente da invenção e do modelo de utilidade, você pode renovar, sim, como é que chama? O registro do desenho industrial. Aí vamos lá. Eu tenho 10 anos para utilizar ele. Aí eu fico utilizando, tal. Acabou, tá no 9º ano, ou seja, no último ano. Posso renovar? Pode. Nesse último ano, você pode sim pedir a renovação. Essa renovação vai ser até por quanto tempo? Aí vocês perguntam, por mais 10 anos. Não.
A renovação é por mais 5 anos. Então, você vai lá e paga aí, né? Faz a renovação. Aí você fica utilizando tal. Aí está de novo no último ano dessa renovação, ou seja, no 4º ano. Aí você pode renovar de novo? Pode. Por mais quanto tempo? Por mais 5 anos. De novo, você continua utilizando aquela coisa tal. No último ano, 4º ano, quero renovar. Posso? Pode. Por mais quanto tempo? 5 anos. E agora? Aí, de novo, aquela mesma história. Passa o tempo, aquela coisa toda. Posso renovar de novo? Não. Não é, eu fiz isso de propósito, mas você pode renovar por 3 vezes de 5 anos. Você não pode renovar direto. Ah, não, eu quero renovar logo os 15 anos. Não, não pode. Tem que ser 3 vezes de 15 anos. Então, não digam que você pode renovar por 15 anos, porque vai estar errado. Nem digam que o prazo de validade é 25 anos. Porque contando, né, os 10 anos com esses outros 15, ao todo dá 15 anos. Não, o prazo de validade não é isso. O prazo de validade são 10 anos e, como é que chama? Que pode ser renovada por 3 vezes de 5 anos. Isso é importante. É importante por quê? Porque agora a gente já viu o prazo de validade da invenção, que é da patente de invenção, que é 20 anos. Pode renovar? Não. Modelo de utilidade, 15 anos. Pode renovar? Não. Desenho industrial, 10 anos. Pode renovar? Pode, por 3 vezes de 5 anos. Aí a gente vai ver marca semana que vem. Eu já adiantei que a marca você pode ficar renovando. Aí a gente vai ver o prazo, aquela coisa toda. Ou seja, tem todos esses prazos para a gente ter em mente, fora a forma de contar do desenho do modelo de utilidade e da invenção, né? Que tem aquela história do prazo mínimo, aquela coisa toda. Então, tudo isso vai ficar na mente de vocês. E precisa estar na mente de vocês. Vocês precisam saber disso. Porque quando chegar na prova, pode cair exatamente isso. Não é minha prova, não. É prova da OAB, prova de concurso, aquela coisa toda. Como a gente já viu a parte de patente de invenção modelo de utilidade, isso não vai mais cair, porque a gente já viu na P1. Na P2 é mais isso aqui. Então, aqui é fácil. Eu fico pensando, depois. Quando você já viu tudo de tudo, aí você está pensando em 1000 prazos de processo civil, aí chega a pergunta na prova, tem envolvendo aí a renovação de marca. Aí você, com esses prazos todinhos, você não sabe se a marca pode ser renovada várias vezes, se pode ser renovada 3 vezes em 5 anos, ou se não pode ser renovada. Entendeu? Eu digo porque isso é humano. Mas, enfim, então já fiquem atentos com essa renovação, que é 3 vezes de 5 anos. O titular do registro do desenho industrial, então ele vai poder explorar aquele desenho industrial, né? E assim ele pode fazer a cessão para aquele desenho industrial, para aquele registro, ou também ele pode vender, né? Ele pode vender esse desenho industrial e tudo. Enfim, ele pode negociar. E ele pode até impedir que os outros usem. Isso é importante. Então, se o cara está utilizando sem pedir a minha autorização, sem me pagar nada e etc., eu vou lá e posso até entrar com ação judicial para impedir que a pessoa fique utilizando aquele desenho industrial. Isso durante o prazo de validade, é óbvio, e tudo mais. É possível que o pedido ele seja declarado nulo. Isso também vale para... isso que eu vou ficar revisando, mas vale também para a patente. Então, é possível aqui, pensando agora no registro do desenho industrial, que esse registro ele seja declarado nulo. E com a nulidade, vocês sabem a diferença entre nulidade e anulabilidade. A nulidade, ela é ex tunc, ou seja, ela retroage. Ela vai lá para o início e é como se o ato não tivesse acontecido. Sendo assim, né, a nulidade ela pode ser pedida a qualquer momento, pode ser até declarada de ofício pelo INPI. E aí, como é que chama? E aí pronto, aí perde aí a titularidade do desenho industrial. Um detalhe, que pensem bem, como eu falei, a nulidade ela é ex tunc, ela volta lá para a origem.
É como se o ato não tivesse acontecido. Então, vamos supor que eu tenho um desenho industrial. Aí eu estou naquela validade de 10 anos. No 9º ano, eu podia pedir a renovação, mas eu não quis pedir. E aí, uma pessoa foi e pediu a nulidade do meu registro. Só que aí demorou essa análise da nulidade e extinguiu o prazo da minha titularidade no registro do desenho industrial, porque eu não renovei, acabou, e aí, pronto, acabou. Só que, apesar de já ter extinguido minha titularidade, o pedido de nulidade ainda vai ser analisado, sim, mesmo que eu já não seja mais o titular. Porque, como eu falei, a nulidade ela é ex tunc, então, mesmo já havendo decorrido a minha titularidade, o prazo, o pedido de nulidade vai ser analisado e, se for declarado nulo, ele retroage até a concessão do registro. É isso aí. Uma outra coisa que pode acontecer é a adjudicação do pedido, do registro. Então, é possível que como é que chama? Vamos dizer, alguém olhe lá o meu registro, o meu desenho industrial e diga, não, quem fez isso não foi César, não, fui eu. Aí, lógico que eu fiz isso de forma incorreta, aquela coisa toda, e aí a pessoa entra, isso tem que ser por via judicial, não pode ser somente através do INPI. A nulidade, o próprio INPI pode determinar, mas a adjudicação tem que ser por via judicial. E aí o juiz ele pode fazer essa adjudicação. A adjudicação, no frigir dos ovos, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a titularidade que é minha e vai dar para o cabo. Falando de uma forma bem simplória aí. É isso que pode acontecer também. Então, a nulidade e a adjudicação. O prazo, a titularidade, ela acaba. Aí tá aqui, tá acabando já. O jaula é curta. Mas é de propósito. Enfim, obviamente, acabando o prazo de vigência como é que chama? Do registro, então acaba a titularidade, né? Então, tá aí. Se eu sou titular do registro e eu renuncio a ele, também acaba a titularidade. Isso é óbvio. Mas aqui pode acontecer o seguinte. Imagina que eu e mais outras pessoas somos todos titulares. Isso é possível quando há colaboração entre todos e tal. Então, somos todos titulares do registro. É lógico que cada um pode renunciar, porque eu renuncio o que eu tenho direito. Só que se isso, por acaso, causar danos, mas causar dano é muito forte, mas prejudicar, melhor assim, se isso prejudicar os outros, prejudicar terceiros, então, né, essa renúncia aí não vai ser efetivada, porque eu não posso prejudicar os demais, né, com a minha renúncia. Então, acaba a titularidade pelo decorrimento do prazo, pela renúncia. É lógico, se você não pagar a sua contribuição para o INPI, também vai acabar a sua titularidade, sempre tem o din-din. E a lei fala pela inobservância do artigo 217. É aquela história de alguém do exterior tem um desenho industrial registrado aqui, mas ele tem que manter alguém aqui com residência fixa no Brasil para responder por qualquer coisa com relação a esse desenho industrial. Caso não seja nomeada essa pessoa, né, com residência fixa no Brasil, então perde a titularidade do registro. É isso aí. E é isso aí. Desenho industrial é curto o assunto. E semana que vem a gente vai ver marca. Marca também não é muito longo. Eu acredito que marca a gente dá para terminar marca e ver um pouquinho de sociedade. A gente vai ver sociedade, né, depois. Então, esse semestre a gente tem 3, vamos dizer assim, grandes marcos. O primeiro foi o que a gente viu, é o que é empresa, o que é empresário, diferenciando um pouquinho
a responsabilidade do empresário, da sociedade empresária, a gente viu o que é EIRELI, que isso é muito importante, EIRELI e sociedade unipessoal. Um parênteses agora, eu estava conversando com um colega meu que é contador, ele disse que a galera já chega pedindo para ser sociedade unipessoal, porque aí pode ficar tendo mais de uma sociedade unipessoal em seu nome, que é uma limitação da EIRELI, né, que eu falei lá no começo, que no seu nome você só pode ter um EIRELI. Aí os cabas, ele dizendo para mim, o pessoal já está vindo dizendo, eu quero aquela sociedade unipessoal, porque aí eu posso ter mais de uma no meu nome. Aí, se você quiser fazer coisas diferentes, isso não é mutreta, não. Eu quero explorar, sei lá, venda de celular, venda de comida e venda de roupa, eu posso ter uma empresa aqui, outra empresa lá, não sei o quê. Entendeu? Isso é comum e é até bom. Isso mostra que o empresário está investindo, ele está diversificando aí a sua atividade. Um EIRELI, ele ia ter problema. Ele ia ter que ter um EIRELI e o resto ele ia ter que fazer ou como empresário individual ou como sociedades diferentes. Agora não, ele faz tudo sociedade unipessoal. Ou seja, a moral da história é que aquilo que eu falei, que com a sociedade unipessoal, né, crescendo, a EIRELI termina caindo em desuso. E aí foi isso que o contador, meu colega, ele terminou dizendo, ele sem eu falar nada, ele disse, esse negócio de EIRELI vai acabar. Aí eu digo, eu já estou cantando essa pedra faz tempo. Mas enfim, eu não acho que vai acabar, eu acho que vai cair em desuso, é diferente. O que mais? Aí a gente viu toda essa parte, né, de introdutória aí, a gente viu os requisitos para ser considerado empresário e tudo. Beleza, isso é importante, porque a gente vai ver sociedades agora e eu vou revisar tudo isso aí de novo, porque para a sociedade se aplica muito dessa parte, que é a base. Aí depois a gente pulou agora para a propriedade industrial. Propriedade industrial, a gente está vendo aqui toda essa parte aí de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, vai ver marca, aula que vem. Aí outro marco, acabou. Aí a gente começa a ver sociedade. Obviamente a gente não vai terminar a sociedade esse semestre não, mas a gente vai ver a parte introdutória, que é a parte geral. E aí semestre que vem a gente detona todos os tipos de sociedade. E inclusive sociedade anônima. Sociedade anônima é coisa que só molesta. Aí vai ser bom porque a gente consegue ver tudo de sociedade anônima. Tudo que eu falo, não fiquem com medo não. Mas a gente consegue ver os assuntos todos que são necessários. Porque cai muito sociedade anônima ilimitada na OAB, concurso, etc. Porque é lógico que são os tipos de sociedade que mais existem no Brasil. A limitada, disparado. E depois vem sociedade anônima. Enfim. Então, isso tudo é o que a gente vai ver, o que a gente já viu e tal. Alguma dúvida com vocês aí? Não, professor, olha, o senhor pode disponibilizar esse vídeo no YouTube, que a gente está tendo todo problema em acessar as aulas pelo Drive. Olha, mas por coincidência, esse vídeo só vai ser disponível no YouTube. Mas todas as minhas aulas com vocês estão todas no YouTube, viu? Sim, eu sei disso, por isso que eu estou pedindo. Ah, tá certo. Mas valeu pela lembrança, porque realmente eu tô tendo um probleminha com... E não é só com vocês. Tem outra turma também, mas é só vocês dois, né? Que eu vou até falar, bem lembrado também, vou até falar com o pessoal, com coordenação e etc. Tá sendo difícil não é só eu que mando para o Google Classroom, mas enfim, para a aula ir lá para o Google Classroom. Então, sabendo disso, eu disponibilizo logo naquele canal mágico lá do YouTube. Então, podem sim, e digam para os outros alunos que não puderam ver a aula agora, podem ir lá no YouTube, tá tudo lá. Eu estou vendo agora aqui que eu já deixo aberto, porque quando acaba a aula eu já disponibilizo lá. Então, avisem lá para o povo que vai estar no YouTube. Eu coloco a playlist, vocês sabem, e tem lá Empresarial 1, e eu ainda tento botar no nome do vídeo que é a turma da manhã ou da noite, que aí vocês também podem ver essa diferença. Beleza? Beleza, professor. Então é isso. Hoje foi rápido. Semana que vem aí tem mais. Tá certo, tchauzinho, Então, viu? boa semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.